Hebreus 10, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: assim, considerando que a Torá, ou a lei, oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teria cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O livro de Hebreus ele é muito bom. Claro que a Bíblia toda a escritura, ela é muito boa. Só que eu particularmente, eu gosto muito do livro de Hebreus. E eu creio que você agora, que você está tendo uma noção de tabernáculo, uma noção de santuário, você lendo essas coisas, você vai conseguir entender melhor. Eu creio que quando a gente falar do Yom Kippur, do Dia do Perdão, que eu creio que já vai ser na próxima semana ou na outra, não sei. Vamos depender do que a gente for conseguir falar hoje. Vocês vão conseguir entender muito mais quando vocês lerem o livro de Hebreus. Foi assim comigo. E o que Hebreus, o escritor de Hebreus nessa carta, ele está falando aqui? Eu vou repetir o começo. Assim, considerando que a Torá, na nossa Bíblia, ela está traduzida como lei, né? Torá, lei. Só que a Torá não é uma lei. A Torá ela é muito mais do que uma lei. A palavra Torá no original ela tem um significado de instrução. Não é somente lei, ela significa instrução. Por ser uma palavra feminina comparada a uma instrução de mãe. Que às vezes a gente vê a lei, a gente acha que a lei já passou, o tempo da lei. A gente confunde um pouco isso. Mas quando Deus fala de Torá, ele não está falando somente do livro de Levítico, que é um livro específico para as leis. Ele está falando de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então eu não posso chamar o livro de Gênesis de leis. Se você for lá ler Gênesis, tem pouquíssimas leis que Deus ele institui, inclusive para Adão. Porém, é um livro que conta a história de José, é um livro que conta a história de Abraão. O próprio livro de Êxodo também é um livro que conta a história de Israel saindo do Egito, da escravidão deles no Egito. Então não é só lei. A palavra que é traduzida aí como lei, ela fica um pouquinho injusta, como se as pessoas imaginassem um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Onde um Deus no Antigo Testamento ele é um Deus que manda e que mata. E um Deus no Novo é um Deus que perdoa tudo e pode tudo, todo mundo pode fazer o que quer. Não é assim. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Elohim, a triunidade, eles agem em um propósito, em conjunto, e eles são uma família. Então não tem como um contradizer o outro, um falar uma coisa num tempo e outro falar coisa no outro. A gente vai tocar em alguns assuntos para falar porque existe uma diferença do chamado Antigo Testamento. Já explicamos que só existe um testamento. Vamos chamar assim da antiga aliança, que é a aliança feita com Adão. E a partir dali até a aliança feita com Cristo, que é a nova aliança. Então vamos chamar a antiga aliança aí, que a lei, o que muda ali era a interpretação da Torá. Por meio de quem que a Torá ela era interpretada. No Novo Testamento, no chamado Novo Testamento, vemos a Torá sendo interpretada pelo próprio Cristo. E no Antigo Testamento, na Velha Aliança, vamos chamar de Velha Aliança, ela era por meio de anjos. Isso aí, eu não vou ter tempo hoje para falar sobre isso, mas se Deus quiser a gente pode falar sobre isso uma vez aqui. E você vai esclarecer sua mente para muita coisa. Inclusive, por uma das perguntas que muita gente faz, por que Deus vai matar todo mundo? No Antigo Testamento, no Novo, não. Parece realmente há uma diferença, mas não há. Deus, ele é o mesmo. E a Torá significa instrução e ele não é só as leis. Repetindo, ele é o conjunto de desses 5 livros da Bíblia que quer passar uma mensagem para nós muito especial. Na Torá está contida toda a revelação de Cristo e do Evangelho. E todos os outros livros eles só estão contidos nas Escrituras porque eles estão firmados na Torá. Acho que deu uma travada, mas já voltou. Todos os livros dos profetas, todos os livros dos evangelhos, todos os salmos,
todos os cânticos eles têm que estar baseados na Torá, porque a Torá é a resposta e a Torá é a base. Cristo disse que Moisés escreveu a respeito dele. Só para dar uma esclarecida nessa questão sobre o que significa Torá. Então, quando ele diz assim, considerando que a Torá oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. O que isso significa? Que a Torá está ali para apontar para frente, que a Torá está ali para apontar na graça e nos benefícios que irão vir. Amém? Isso está simples. E não exatamente a sua realidade, ou seja, quando ele fala que não é exatamente a sua realidade, é como se Deus estivesse usando a Torá para nos contar uma parábola. E toda essa parábola tem uma mensagem do futuro. Ainda tem pessoas que se enganam achando que Jesus inventou as parábolas, só que não. Jesus veio publicar todas as coisas que Deus, todos os mistérios ocultos que Deus colocou, escondeu desde a fundação do mundo. Isso foi Ele mesmo que disse. Então o pai conta parábolas e por isso o filho conta parábolas. Se o filho faz uma linguagem para ensinar uma coisa de amor ao próximo, ele conta uma parábola do bom samaritano. Ele conta para falar dos mistérios do reino dos céus, para revelar do futuro, dos final dos tempos. Ele vai e conta a parábola do semeador, ele vai e conta algumas outras parábolas. Então é porque o filho está querendo esconder os seus mistérios ali, não para que todos entendam, não para que todos vejam, mas que os simples, os puros, os verdadeiros, os que se sujeitam a Deus, não com ganância, não com a intenção de simplesmente querer se formar, mas aqueles humildes que querem conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Então essas pessoas eles conseguem ter a revelação dos mistérios que estão ocultos. Então o mistério de Deus não é para ser revelado para o cara que é formado, talvez em medicina, em ciência, ou que está há 5, 10 anos numa faculdade. Não. Os mistérios do reino dos céus é revelado àqueles que decidem seguir a Cristo por amor. E é isso que ele responde para os seus discípulos. Para o pescador é revelado os mistérios do reino dos céus. Um dia os seus discípulos estão perguntando: por que você conta parábolas, mestre? E ele fala: porque para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. Porque a vós foram revelados os mistérios do reino do céu. A vós quem? Estamos falando a carta de Hebreus está dizendo que a Torá, ela só nos oferece um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. Ou seja, tudo aquilo ali é um modelo, tudo aquilo ali é uma cópia, tudo aquilo ali é uma mensagem apontando para alguém. A gente sabe que todas as escrituras apontam para o Messias. Porém, ela aponta para o Messias de algumas formas específicas. E é isso que a gente vai tentar falar um pouco hoje aqui. Na semana passada falamos de João Batista, falamos do tabernáculo, falamos do santuário. Falamos da missão de João Batista como sacerdote, da linguagem que ele falava. E hoje nós vamos ter que voltar um pouquinho, lá para Gênesis, para poder falar sobre essa antiga aliança, sobre o que Deus está querendo promover, por que Deus está querendo promover o pecado. Para quem ainda não sabe, como a gente falou sobre o altar do holocausto, a gente não deu detalhes do altar do holocausto. Porém, o altar do holocausto é aquele último móvel. No átrio, a gente lembra que a gente começa pelos móveis do Santo dos Santos, depois do Santo Lugar, e por último a gente vai para o átrio, onde tem a pia de bronze e o altar do holocausto. No altar do holocausto é onde se fazia diariamente sacrifícios de expiação do pecado. Porém, Hebreus está sendo um pouco específico. Ele está sendo um pouco, como é que eu posso dizer? Ele está dizendo bem claro aqui que ele não estava se referindo totalmente a esse ritual que acontecia diariamente, porque todo dia tinha alguém pecando, irmão. Então, todo dia o altar do holocausto ele pegava fogo, ele queimava a oferta, queimava o holocausto de expiação o tempo inteiro. Porém, o livro de Hebreus aqui, nesse ponto, ele está dizendo de uma forma específica, um dia específico, que a gente não vai falar hoje, mas nós vamos dar uma introdução hoje, porque primeiro a gente precisa entender isso daqui para poder entender o dia do perdão, ou Yom Kippur. Lembra aquele dia do perdão que até hoje os judeus, não da forma como eles faziam antigamente, mas eles lembram, porque uma das solenidades do Eterno, daquelas 7, que a gente chegou a comentar aqui também, é o dia do perdão, o Yom Kippur. E ele está sendo específico, ele fala: contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem
todos os anos uma recordação das ofensas ou dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecado. Você vai entender porque que ele cita o touro e o bode, o novilho e o bode aí, talvez na semana que vem. Porém, hoje nós vamos ficar aqui com essa e promovem todos os anos uma recordação. Eu acredito que você já entendeu que a Torá, ela não é simplesmente a lei, ela é a instrução de Deus contida ali naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que apontam não para aquele momento ali, mas apontam para lá para frente. Foi o que a gente acabou de ler, que a Torá nos oferece um vislumbre. Moisés, faça um tabernáculo de acordo com o modelo que te foi revelado no monte, ou seja, vocês que estão acompanhando desde o início, vocês já sabem que aquilo que nós estamos estudando hoje é uma cópia, porém essa cópia está contida as mensagens espirituais, porém com linguagem material. Por isso Deus fala, levanta uma arca, uma caixa de madeira de acácia, reveste de ouro. Alguns móveis são totalmente de ouro, alguns de madeira de acácia com ouro. Ele faz cortinas, nas cortinas ele manda desenhar querubins, ou seja, é um Deus falando uma linguagem terrena para a gente entender de um assunto espiritual. Assim como Cristo esteve diante de Nicodemos, o mestre da lei, e ele usou uma linguagem terrena, falando que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos, ele meio que bugou a cabeça, ele falou assim, como que depois de grande eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Cristo dá meio que uma travada nele, falando assim, pô, você é mestre da lei, não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou usando com você uma linguagem terrena, uma linguagem física, e você não está compreendendo, quanto mais quando quanto mais eu falar com você de uma linguagem espiritual. Então ali fica bem claro que Deus ele preza essa questão de falar com a gente com as coisas da terra, porque ele sabe que a nossa mente está aqui na terra, para a gente poder compreender melhor. E quando ele fala eu sou o pão, eu sou a porta, você não vai imaginar que ele é uma porta de madeira ou de alumínio, mas você vai levar o teu pensamento à compreensão. Quando ele diz que ele é uma porta, ele diz que ele é o acesso, ele diz que ele é uma entrada, ele diz que ele é uma saída. Então a linguagem da Bíblia ela funciona dessa forma. Então quando ele diz que a Torá ela oferece um vislumbre para aquilo que ainda vai vir, ela está dizendo que a Torá é uma grande parábola, onde toda a criação, nos primeiros dias de criação, onde aquilo que aconteceu com Adão, aquilo que está acontecendo com Arão, é uma parábola. Mas de uma forma específica, Hebreus está dizendo esse dia do perdão, que é um dia no ritual que o sumo sacerdote ele entra uma vez por ano. Ele entra no Santo dos Santos. Para quem acha que o Santo dos Santos era povoado todos os dias e de qualquer maneira, por qualquer pessoa, na verdade o Santo dos Santos ele era povoado, na verdade por uma pessoa só, você nem posso usar povoado. Ele era acessado por Arão, falando do tabernáculo de Moisés no Sinai, no deserto. Ele era acessado por Arão uma vez por ano, cheio de rituais, com uma roupa específica. Depois de separar um ciclo de dias, Arão entrava cheio de medo no Santo dos Santos para aspergir o sangue do touro e depois o sangue do bode, ao lado oriental do propiciatório, uma vez por ano. E é desse sacrifício que o escritor de Hebreus está falando. E ele está falando que, contudo, jamais esses sacrifícios, repetidos anos após ano, podem aperfeiçoar. Porque, irmão, no dia do perdão, era o dia mais esperado do ano para o povo de Israel, onde o líder da raça, que era o sumo sacerdote, ele entrava nesse lugar para se encontrar com Deus entre os querubins e ele oferecia sangue de animais inocentes que morriam lá no átrio. E ele entrava com esse sangue e ele oferecia. Não vou dar detalhe agora. Porém, no outro dia, depois de o povo todo ter, porque aquele sacrifício era para a expiação do próprio Arão, dos seus filhos, do tabernáculo, do arraial de Israel e com isso com a humanidade inteira, porque Israel era o sacerdócio do mundo. Só que no outro dia, depois do grande dia do perdão maravilhoso, aquele dia que as pessoas lavam a alma, vamos falar com a linguagem que as pessoas gostam, no outro dia a pessoa estava pecando de novo e o altar do holocausto estava queimando e pegando fogo novamente. Então Deus está querendo passar uma mensagem para nós. Que dilema é esse? Que promoção é essa que Ele está querendo fazer?
Na verdade, Hebreus vai dizer, o escritor de Hebreus vai dizer que ele estava promovendo o pecado com isso. Com isso, ele não estava promovendo o perdão. Com isso, ele estava promovendo a recordação da ofensa. Ele estava dizendo a todo momento para o povo e para nós hoje, ao ler isso, existe ainda uma ofensa diante do meu santuário. Eu vou colocar aqui um outro versículo na tela, que isso aí eu estou falando um pouco mais rápido para a gente ganhar um tempo que a gente perdeu. Paulo, num versículo muito conhecido, eu não separei o versículo inteiro, esse versículo é bem conhecido, talvez na semana que vem eu vou colocar ele completo, você vai entender até melhor, mas é um versículo muito popular no Evangelho, né, nas igrejas, porém, como aqueles que a gente vem falando, ele talvez não seja compreendido de uma forma tão profunda como ele foi dito por Paulo. E Paulo ele começa esse versículo falando assim: a Torá foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Eu conversava até com um amigo essa semana sobre isso, que a gente pensa que a lei está ali para acabar com os delitos, acabar com as transgressões e acabar com os assassinatos ou os roubos. Não. A lei ela está ali para ressaltar a transgressão. Se eu não tenho lei, eu não tenho transgressor. Por exemplo, se eu não falo para a pessoa que se não existe uma lei que não pode roubar, qualquer um pode roubar sem culpa. Ele vai roubar, porque até então não existe uma lei para ele não roubar. Se eu não quero que ninguém pise na grama aqui, eu coloco uma placa, não pise na grama. A partir daquele momento que tem uma placa, não pise na grama, tem uma lei. E a primeira pessoa que pisar ali na grama, depois de ter lido aquela placa, ele vai se tornar um transgressor, porque ele viu aquela placa e uma lei foi imposta a ele. Aquela plaquinha não vai fazer ele não pisar ou não, porque o transgressor ele vai transgredir de qualquer forma. A lei vai ressaltar que ele é um transgressor, porque quem passar na rua e ver aquela placa, não pise na grama, e aquele sujeito na calçada pisando na grama, vão falar assim, lá, o cara tem uma placa dizendo para ele não pisar, ele está pisando, ou seja, ele é um transgressor. Então o que Paulo está dizendo? A Torá, a lei veio para ressaltar a transgressão, ou seja, o que Hebreus falou e o que Paulo está falando é que tudo isso que a gente está falando no tabernáculo, ele está ali nesses rituais que Deus está mandando eles repetir anos após anos, falando do dia do perdão, do Yom Kippur, o dia da expiação, era para promover a ofensa, para mostrar para todo mundo que existe uma ofensa. A gente é mestre em esquecer daquilo que a gente faz. A gente tem até um ditado que fala: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. A gente peca hoje, se a gente deixar de pedir perdão hoje, amanhã a gente pede perdão pelo pecado de amanhã. A gente não pede pelo pecado que a gente fez hoje, porque a gente já esqueceu, porque não feriu a gente o pecado. Quando fere a gente chora, mas quando não fere, a gente logo se esquece. Só que Deus ele faz questão de lembrar, não para acusar, mas porque ainda a ofensa está aberta. Hoje ele não nos lembra dos nossos pecados, ele não se permite lembrar. É isso que ele fala, porque a partir da morte, a partir da expiação que Cristo fez, entrando no santuário de uma vez por todas, ele pagou toda a dívida. E Deus ele não se permite lembrar da ofensa, porque um dia alguém pagou a ofensa. Só que até então, a ofensa estava em aberto. Ninguém foi até o santuário e pagou a ofensa. E aí Paulo vai falar: onde abundou a ofensa, superabundou a graça. Amém, glória a Deus que superabundou a graça. Mas agora iremos focar, porque o Paulo está enfatizando que teve um lugar que a ofensa abundou. E ele fala: aonde abundou a ofensa? Naquele lugar ali. E é desse lugar aqui que nós estamos falando e que nós vamos lembrar um pouquinho hoje. E eu vou colocar um outro versículo aqui, porque para isso nós teremos que voltar um pouco, mas ao mesmo tempo que é voltar é avançar, porque eu creio que alguns ainda não conhecem, e nós iremos falar do jardim. Jardim, como todo mundo conhece, jardim do Éden. A palavra que aparece aí, Gan, que significa aí, na mesma uma tradução mais
popular que nós conhecemos é paraíso. E você vai me perguntar o que tem a ver, Johnny, isso daí com o tabernáculo, esse assunto aqui é do tabernáculo. Para nós falarmos sobre o dia do perdão, precisamos voltar no dia da ofensa. Para nós falarmos de alguém que está entrando no Santo dos Santos ou no santuário para oferecer expiação, precisamos ver alguém que entrou no santuário para oferecer a ofensa. Isso é muito profundo. Então hoje eu quero que, de todas as coisas que você vai ouvir hoje, eu quero que somente você entenda. Se você puder separar uma coisa para entender hoje, que você entenda hoje que o jardim não é um lugarzinho onde Adão ficava peladinho cortando grama, como se fosse um jardineiro. Estamos falando de um santuário e é o que eu acredito que vai mudar a sua mente para quem ainda não ouviu sobre isso e para quem já ouviu de uma forma mais profunda ou de uma forma mais clara hoje, que Deus ele possa revelar os nossos corações. E vamos ler agora Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, ou seja, no oriente do Éden. E pôs ali o Adão. A palavra que aparece aí é Adão, que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Aqui ele está falando de uma forma específica do jardim. Aqui ele não está falando mais dos 6 dias da criação, aonde ele realmente botou toda a terra para produzir frutos, para produzir vegetação. Aqui ele está falando de uma forma específica do jardim. E a palavra fala que ele plantou um jardim. E no jardim, Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista e boa para alimento. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, e do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden, do jardim? Não, saía um rio do Éden. Lembra que o jardim não está... O jardim é uma coisa e o Éden é outra. A palavra diz que ele plantou um jardim no Éden. Então, fluía um jardim do Éden. Vamos ler com calma, porque às vezes a gente lê isso muito rápido, você já leu isso várias vezes e não compreendeu. A palavra diz, de saía um rio do Éden. Aí sim, passava pelo jardim. Porque esse rio que saía do Éden, regava o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ou seja, saía um rio que se tornava em 4 braços. E tomou, aí eu não botei o versículo inteiro, e tomou o Senhor Deus, o Adão, e o pôs no jardim do Éden para trabalhar e o guardar. Eu sei que alguém já começou já a pescar algumas coisas por essa leitura que a gente fez bem lenta, bem específica. E como eu falei que o jardim não é simplesmente para o Adão ficar lá pelado, comendo um monte de fruta, cortando grama, cortando florzinha. Ele não era um jardineiro. Adão, para quem não sabe, não era um nome próprio, como Johnny, o meu nome. Adão era um título. No original, a palavra que aparece para varão, você vai ver, não tem como falar isso aqui hoje, porque isso já é um tema de um outro estudo, é Ishi. E para a varoa, depois que ela é criada, que ela é formada a partir do lado de Adão, ela é chamada de Isha, ou seja, varoa, que aparece na nossa Bíblia varão e varoa. Que varoa nem existe, porque varão, no seu significado superficial, é aquele que urina em pé. Por isso ele é chamado de varão. E aí Isha é varoa. Porém, aqui Deus não está especificando um homem natural, que ele especifica no capítulo 1. Onde ele fala para o homem natural, você vai multiplicar, você vai encher a terra, você vai botar nome nos animais, você vai sujeitar a terra, dominar a terra. Ele está falando do homem natural e da terra inteira, do mundo inteiro. Porém, no capítulo 2, ele está enfatizando um homem espiritual. E ele está dando para esse nome um título. E eu também não vou falar desse título agora, mas ele dá esse título para Adão, que significa Adam no hebraico, com N no final.
O Adão, no seu significado superficial e mais simples, é raça humana ou ser humano. Adamá é aquele que é terreno, aquele que veio. Adamá é da terra e o homem é aquele que veio da terra, aquele que é terreno, aquele que veio do barro. Porém, as letras do Adam, o nome Adão, ele no hebraico paleolítico, que ainda é linguagem de sinais, eu não quero falar isso agora para não confundir, ele significa um título, e eu posso falar isso na outra semana, quando a nossa mente estiver um pouco mais calma, para quem nunca ouviu isso. Porém, vamos continuar e ver o próprio texto dizendo para a gente a função que esse homem iria ter. Porque agora ele foca para Adão, e ele fala para Adão, ele traz Adão para o jardim, que não era um lugar comum, porque não tem sentido, Deus acabou de criar o mundo inteiro, com várias árvores, com todo esse tipo de espécie de vegetação, e depois dessa vegetação inteira ele cria um jardim só para Adão fazer jardinagem ali, sendo que ele nem precisava fazer jardinagem no resto do mundo. Não, esse lugar aqui é um lugar específico que a gente vai, e eu vou provar isso para você hoje. Eu vou colocar aqui agora aqui, como a gente fez semana passada, algumas palavras que Deus usa nesses versículos que a gente leu no hebraico, que traz o seu significado e a semelhança de outros versículos que Deus cita na Bíblia, que responde isso que Deus está falando. Quando ele diz ele plantou, esse verbo ita, aí ó, YTA, plantou, quando ele diz que ele plantou um jardim no Éden, em Êxodo 15, 17, é a mesma palavra que ele está profetizando sobre o templo, que ele plantou, que ele fala que ele vai introduzir os filhos de Israel e vai plantar ali, assim como ele plantou o jardim no Éden. Essa palavra que aparece está totalmente ligada a templo e totalmente ligada a tabernáculo. Depois você pode ler aí Êxodo 15, 17, porque não tem tempo para eu ficar lendo todos esses versículos. E a palavra que ele faz, pois, vamos voltar para a gente ver? Para ir bem com calma, para quem nunca ouviu isso daí. Plantou o jardim no Éden. Essa palavra plantou não era simplesmente uma plantação normal. É um plantou de uma linguagem sacerdotal, uma linguagem de tabernáculo, uma linguagem de templo. E eu botei ali tem vários versículos, mas eu botei um ali que vai dar para você entender mais ou menos lendo um contexto. E pôs ali o Adão. Vamos para essa palavra, pôs ali o Adão. É essa palavra aí em português, que YXEM, o Ishem, que significa colocar, estabelecer, permanecer ou morar, mas também nomear, designar uma função. Naquele momento que Deus ele plantou, e essa palavra que ele usa, ela está totalmente ligada a tabernáculo, totalmente ligada a templo, ele pôs o homem ou o Adão para exercer, ele nomeou o Adão, por isso que eu falei com o Adão no título, para exercer uma função específica no jardim. E ele tomou, que ele pega o Adão, toma o Adão e leva o Adão até o seu santuário, ou seja, até o jardim. E essa palavra tomou, que é Ikar, que você está vendo aí, Y-K-A-R, significa ato do noivo, de tomar sua noiva como esposa. O noivo ele toma, isso na Bíblia em Gênesis 24, no versículo 4 lá ao 67, você vai ver isso acontecer de uma forma mais clara. É um ato de o noivo tomar sua noiva como esposa. É como se Deus ele estivesse fazendo uma aliança com Adão e colocando Adão como uma função específica, dentro de um lugar específico. E também ao ato de Deus arrebatar Enoque e Elias. É um exemplo no Antigo Testamento. E eu vou dar o exemplo de Paulo. Quando Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, a palavra diz que ele não sabe se ele foi fora do corpo ou se ele foi no corpo. Porque o lugar que ele acessou era um lugar diferente de um lugar totalmente natural que ele estava acostumado. Então Deus o tomou Paulo, o arrebatou Paulo para o terceiro céu, para um lugar específico. E é a mesma palavra, quando ele fala para Enoque e para Elias, que ele usa para tomou o Adão e levou o Adão para o jardim.
Então agora você está vendo um lugar que não é um lugar natural, talvez como você e eu imaginava. E esse pois, ele estabeleceu, ele nomeou Adão com uma função específica dentro desse lugar. Só que antes, ou nesse processo onde ele estava nomeando esse homem, ele tem uma aliança, ele faz uma aliança com ele para que ele exerça essa função. E é mais interessante que essa aliança é uma aliança de casamento. É como se Deus tivesse uma aliança de casamento. É o que a gente está falando acerca do tabernáculo o tempo todo. Que Deus ele tira o povo do Egito para se casar com ele. E esse povo que ele tira, ele separa uma nação sacerdotal para exercer suas funções no tabernáculo. E o que é o tabernáculo? O tabernáculo é a forma com que Deus ele habita no meio do povo. É uma forma que Deus ele vai chegar ao ápice da intimidade desse casamento. Para quem está ouvindo, está um pouco perdido, eu mais uma vez eu aconselho aí no YouTube ver, desde a primeira que está lá na lista no YouTube, que você vai conseguir entender isso aqui bem claro. E quando ele diz assim, a segunda palavra que aparece, pois, que é aquela que ele bota, vamos ler de novamente para você ver, para você não perder o raciocínio. Lá embaixo, e tomou o Senhor Deus o homem, quando ele toma, e pôs no jardim do Éden, é outra palavra que ele usa agora, que é pôs no jardim do Éden. Ele toma o Adão, ele põe o Adão lá, na primeira palavra ele estava estabelecendo com o Adão uma função, ele estava nomeando o Adão com uma função específica dentro de um lugar específico. Se é um santuário, Adão agora está passando a ser um sacerdote. Só que a segunda palavra que ele fala, que ele pôs no jardim, ele pega o homem agora, toma o homem, arrebata o homem, ele faz uma aliança com o homem e ele põe o homem no jardim. Essa palavra põe, que a gente vai ler agora aqui, está totalmente ligada aí no quarto tópico, a mesma raiz do nome Noé, ou Noa, que significa descansar ou repousar. E arrebatou o Senhor Deus Adão e o repousou no jardim do Éden, ou seja, ele fez Adão repousar, ele ofereceu descanso. O mais interessante é que Deus não faz isso nos 6 dias da criação, ele faz isso no 7º dia da criação, aonde Deus cria o descanso, aonde Deus traz o descanso, e ele faz o Adão repousar no santuário. É tremendo isso. Mais uma vez eu digo, isso pode estar um pouco embaralhado na sua cabeça, mas se você hoje somente entender que o santuário, que o jardim não é um lugar comum, mas sim um santuário, isso aí você já vai aprender e já vai abrir sua mente para bastante coisa. Que Deus nos abençoe. E a última palavra que ele coloca, quer dizer, a penúltima, eu não coloquei, eu coloquei as duas aí. Trabalhar e guardar. Ele pega um homem, depois que ele nomeia o homem, faz uma aliança com o homem, estabelece uma função com o homem, coloca o homem para repousar, para descansar, num lugar de descanso. Ele fala assim, agora você vai trabalhar e guardar. Nas nossas versões, a maioria diz que ele veio lavrar e guardar, porque a palavra, talvez o tradutor ele pensa nesse lugar como muitos pensam, como um jardim normal. E ele fala que lavrar é uma palavra que aparece, que seria a função de quem trabalha em um jardim. Só que, na verdade, não era lavrar, trabalhar, porque não era um jardim comum, era um santuário, é o que a gente está falando aqui. E quando ele fala que ele vai trabalhar e guardar, a palavra guardar que aparece aí é a mesma palavra que aparece em Êxodo 12, 25, que Deus diz para ele, observarás esse rito, guardareis esse culto. Eu vou mandar uma mensagem que eu acho que deu uma parada de novo. Calma aí. Vamos continuar. Que deu uma pausada aqui, mas agora já voltou. E essa palavra guardar é como aquela mesma palavra que Davi usa. Aquele mesmo conceito que Davi usa, falar assim, guardei os seus mandamentos, guardei sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ele fala para Israel guardar os seus estatutos e os seus mandamentos,
Não é um guardar de simplesmente proteger, é um guardar de você pegar e botar na sua gaveta. É guardar de você observar, de você cumprir. É aquele guardar que Davi fala, mas eu vou falando. Guardarei a sua palavra no meu coração para eu não pecar. É uma linguagem totalmente espiritual do que Deus está falando, porque ele já teve o capítulo 1, ele já especificou o lado natural de Adão. Agora no capítulo 2, ele está especificando o lado espiritual, com uma função específica. E agora eu vou colocar um outro versículo aqui na tela, que vai provar para a gente que não era um lugar comum. E é para você mesmo que já está com a mente já voltada para o tabernáculo, para o santuário, que já entendeu bastante coisa do santuário, entender essa questão aqui. Números 3, versículo 38, diz assim: e os que armarão as suas tendas. Aqui ele está falando sobre a tribo de Levi, de forma específica daquelas 3 famílias que a gente aprendeu, que se acampam diante do tabernáculo, que se acampam ao redor do santuário. E ele fala assim: e os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo, aonde? Ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, será Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Já lemos esse versículo, mas agora para ficar bem mais claro para a gente, que não é coisa da nossa cabeça comparar o jardim com o tabernáculo, mas estamos começando a ver que o jardim não tem nada a ver com algo de jardinagem, com Adão peladinho, comendo uma maçã, como diz aí os contos, como diz as fábulas. Paulo nos alerta para a gente fugir das fábulas. Cristo, ele é a verdade, ele diz para a gente a verdade, ele diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A carta de Hebreus vai falar que toda a Torá oferece um vislumbre para aquilo que ainda haveria de vir. Então vamos analisar bastante. E como eu disse, se você conseguir entender que o jardim não é um lugar comum, mas é um santuário, você já vai conseguir entender muita coisa. E quando ele diz diante do tabernáculo, é a mesma palavra que aparece onde ele coloca o Adão. Lembrando que aqui ele não está falando com Judá, com a tribo de Ruben, com a tribo de Naftali ou Zebulon, qualquer que seja. Aqui ele está falando de forma específica com as famílias sacerdotais, com a tribo de Levi repartidas em famílias. E ele fala, os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo. Aonde? Ao Oriente. O que te lembra o Oriente? Foi o mesmo lugar que o jardim foi plantado. Então agora já estamos entendendo bem claro, se isso daqui é o modelo, se o tabernáculo é o modelo, é uma cópia, Deus ele está repetindo essa cópia para falar acerca do mesmo lugar, do mesmo santuário. E o que ele está querendo denunciar aqui foi o que aconteceu lá no princípio. Então ele fala para Moisés fazer exatamente, construir exatamente cada móvel de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. E aqui já está bem claro algumas coisas que é o mesmo que Moisés está decifrando, algo que muita gente não consegue entender lendo o livro de Gênesis. Porque até então você pensa que Deus ele criou Adão, no outro dia já veio a mulher, e o jardim que ele plantou, que era apenas uma plantação, já chegou com uma fruta para poder a mulher comer. Não, irmão, teve bastante tempo. Inclusive, teve muito tempo Adão sozinho. Não é o tema do estudo, mas já fica já aí para você pescar. Que não foi de uma hora para outra que a árvore cresceu. Não foi de uma hora para outra que a árvore cresceu e já teve fruto para Adão comer. Adão ele deveria amadurecer junto com o jardim. E Adão ele tinha uma função muito específica, que não era de um jardineiro, mas de um sacerdote. Como ele guarda e trabalha com uma função sacerdotal. Deus fez uma aliança. Deus deu um nome para ele. Deus deu um título para ele. E Deus falou para que ele lavrasse e ele trabalhasse e ele guardasse a presença nesse santuário. Porém, Adão não foi colocado no Santo dos Santos, não foi colocado dentro da presença. Assim como os filhos de Arão, assim como a tribo de Levi, ele foi acampado, Adão foi acampado pelo jardim
diante do Éden, ao oriente do Éden, foi o que a gente leu em Gênesis. Glória a Deus por isso. E uma coisa que ele destaca aqui, que passa muito batido, ele fala no final que eu destaquei, e o estranho que se chegar morrerá. Ou seja, somente esses camaradas aqui, somente a tribo de Levi, de forma específica, depois para entrar no santuário, eu vou repetir isso que eu já falei nas aulas passadas, era a família de Arão. Seus filhos entravam no santo lugar para oferecer os rituais, e o Arão, uma vez por ano, adentrava no Santo dos Santos. E ele especifica, falando até mesmo do acampamento. Não estou nem falando, ele nem fala aqui de uma forma de entrar no átrio ou no santo lugar. Ele fala do acampamento, ele fala, o estranho que se chegar morrerá. E se na cópia não é de qualquer maneira que entra, não é qualquer um que entra, você acha que no jardim, qualquer um que era para entrar, depois você vai ver Satã lá dentro, você vai ver a mulher lá dentro, e as pessoas não se alertam para isso, se alerta que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém não se alerta a tudo isso que a gente está falando aqui, que Adão era um sacerdote, era um sumo sacerdote, e assim como o tabernáculo é uma mesa posta diante dos homens, para que o homem específico, para que a pessoa específica, aliançada com um título, né, que Deus deu a ele, pudesse entrar no dia que ele fosse convidado. Jamais nós entramos na presença de Deus sem sermos convidados, porque Deus ele não habita no Santo dos Santos, Deus não habita no trono, Deus não fica sentado no trono. Se você for ver aí o rei, presidente, que tem trono ainda, cadeira branca, eles não ficam o tempo todo no trono, eles só sentam no trono ou só sentam na sua cadeira para receber alguém ou para julgar alguma causa. Então Deus ele não mora no Santo dos Santos. Deus ele não mora no trono. Ele desce no trono para poder se encontrar com alguém. Foi o que a gente falou semana passada. No meio dos querubins ele diz, eu me encontrarei contigo. Por que no meio dos querubins? Porque os querubins estão fazendo um trono para ele se encontrar com um homem. Porque o próprio Cristo diz, aonde tiverem dois ou mais, eu estarei presente. Eu e você, meu irmão, que está me ouvindo, se formos dois ou mais, podemos erguer um trono. E Deus ele vem ao trono para se encontrar com a gente. Na verdade, mas até para a gente erguer um trono, ele tem que nos convidar primeiro. Porque como nós temos aprendido no tabernáculo, tem ordens, tem leis. E não é de qualquer maneira, e não é qualquer pessoa que pode entrar. Um pouco mais para frente, vamos ver os filhos de Arão, que poderiam entrar, eles podiam entrar no santo lugar, porém eles entraram de forma errada, na hora errada, sem se preparar e principalmente sem ser convidado. E eles foram fulminados. Foram fulminados e morreram. E tiveram que ser puxados pelas suas roupas. E é porque Deus ele preza muito pela sua palavra. E como tem lá no jardim, depois que Adão cai, também tinha no tabernáculo, ainda que fosse a cópia, querubins guardando e zelando pela presença. E ninguém vai fazer a bagunça dentro da presença. E é isso que a gente precisa entender muito bem. Ao mesmo tempo que ele é bom, que ele é amor, nós precisamos ter respeito pela sua majestade, porque é um ser que habita na luz inacessível e nós somos uma casa de lodo, como diz o anjo para o amigo de Jó. Somos um barro, somos simples, somos limitados. É óbvio que temos a graça de tê-lo dentro de nós, porém com humildade podemos ter um encontro com ele e receber a sua presença. E não é de qualquer maneira. E também não era de qualquer maneira no jardim. Se você já entendeu que o jardim é um santuário, que Adão é um sumo sacerdote, você entende muito bem que não era para estar qualquer pessoa ali dentro, principalmente Satã. Vamos continuar. Mas eu não vou falar de forma específica da menorá hoje, até porque talvez a gente não vai ter tempo. Porém, a gente vai dar um toquezinho acerca desse móvel, porque a gente vai voltar para o propiciatório, é o que a gente está falando, é mais do propiciatório e da arca,
do Santo dos Santos. Mas eu queria que você viajasse comigo aqui nessa questão da menorá, porque é um dos móveis, todos eles demonstram, mas um desses móveis que simbolizam muito bem o jardim. E eu quero que você leia comigo. Eu vou aumentar aqui a minha imagem. Menorá, ou castiçal, ou candelabro. Fez também, está um pouco pequeno, mas você ouve aí o que eu estou falando. Fez também um candelabro de ouro puro. Da obra batida, fez este candelabro, o seu pedestal e suas hastes, os seus copos. Olha o que ele fala que eu destaquei aí. As suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. Parece que Deus está falando para a pessoa que vai criar, no caso para Moisés, né? Moisés vai ter as pessoas capacitadas para fazer esse móvel, mas é Moisés que está ouvindo. Ele está mandando Moisés construir uma planta, uma árvore, e ele manda fazer ela de ouro, porém ela com estrutura e com uma aparência de uma árvore. E o menorá eu botei ela porque ela é aparentemente o que mais se parece com uma árvore. E ele diz assim, 6 hastes saíam do seu lado, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Na outra haste, 3 copos de feitio de amêndoas. Aí ele fala, e lá no final ele diz assim, os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Ou seja, Deus tem um santuário espiritual, tem uma linguagem espiritual. Mas para que o homem entenda a sua linguagem, ele vai trazer essa linguagem espiritual para um símbolo terreno. E ele manda, através do ouro puro, ser construído uma árvore. E ele dá todos os detalhes dessa árvore. E eu botei ela, porque ela é o que mais se parece, né? É o que mais dá para confirmar. A gente já confirmou, aí tem muitas outras coisas, mas a gente não tem tempo. Que o jardim não era um lugar comum. E na verdade, como eu falei semana passada, o tabernáculo ele é uma mesa de recepção. Não é mais um Deus em cima do monte, querendo que Moisés suba e desça, ou que o povo lá debaixo do monte ouça a voz de Deus com trovões e raios, e trevas o acompanhem nessa manifestação. Não é Deus mais querendo que o povo só ouça a sua voz e tema a sua voz e a sua majestade e a sua autoridade. E o povo nem pode nem sequer tocar no monte, porque se tocar no monte, eles morrerão. Então, nesse momento, nesse episódio que a gente falou nas primeiras aulas, não é um Deus querendo intimidade. Aqui é bem claro, ele fala que ele está falando dessa forma para que o povo tema. Até porque o reino dele nem tinha vindo através do tabernáculo. Mas quando o tabernáculo desce, Moisés unge e a Shekinah de Deus desce sobre o propiciatório e a arca da aliança. Ali não é mais um Deus querendo mostrar a sua autoridade, como não foi na sarça, mas é um Deus querendo mostrar o seu amor e a sua graça. É um Deus querendo chamar o homem, chamar o pecador para perto e falar para ele, tá vendo isso daqui? É uma mesa que se você comer, se você cear, você vai conseguir entrar e ter parte comigo. Não é Deus falando, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque tua sandália é do Egito e você está cheio de pecado. Não, é um Deus falando, Moisés, tira a sandália e entra na minha casa, porque agora eu vou lavar os seus pés. É uma recepção de alguém que está recebendo alguém na sua casa. Porque, na verdade, não é... Deus, ele não foi o povo de judeu que inventou a forma de se relacionar na mesa. Como nós falamos semana passada, quando Cristo fala que ele vai comer na casa de Zaqueu, de acordo com o que muita gente chamava ele de comilão, não era porque ele estava passando fome, mas porque para ele, não para o judeu, mas para Deus, a mesa é um lugar de conhecimento. É um lugar que a partir desse momento eu quero ser mais do que o seu conhecido. Eu quero ser mais de ouvir falar. Eu quero sentar contigo, contar segredos contigo e me relacionar contigo a ponto de dar frutos contigo. Então, na verdade, quando a gente vai olhar o santuário, o tabernáculo de Moisés, vemos um Deus querendo que o homem se relacione com ele. Um homem que nem queria saber dele, que só queria ser liberto do Egito.
Mas por Deus amar tanto o povo, Deus quer habitar no meio do povo, ele insiste em falar isso. E ele se apresenta para o povo como uma mesa, como Jesus se apresentou para os seus discípulos. E ele fala, quando ele fala para aquele discurso que ele dá para os discípulos e para a multidão, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer de mim e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Ou seja, para entrar no reino, eu preciso comer na mesa dele. E isso é maravilhoso, irmão. Porque agora no tabernáculo você vai ver uma mesa, uma árvore, e do outro lado a mesa dos pães, que nada mais, nada menos do que é um alimento, é o fruto. Você vai ver um bloco de 6 pães, 6 fatias de um lado, e 6 pães do outro, representando ali as 12 tribos de Israel. Porém, você vai ver de um lado a mesa dos pães, e do outro lado o candelabro, que você está vendo agora que é uma árvore, claro que numa linguagem simbólica de Deus, mas para que a gente entenda a sua linguagem espiritual por meio da linguagem natural. Alô, Nicodemos, se liga no que Cristo está falando. Então, quando ele coloca a árvore, é como se o fruto da árvore, da vida, tivesse servido na mesa para o sacerdote comer. Aquele pão ali não era um pão que ele iria comer para matar a sua fome. Não, irmão. Era uma recepção. Assim como uma santa ceia não é para você matar a fome. Paulo até critica em cima disso. Você que está com fome, come em casa. A ceia é para relacionamento. A ceia é para intimidade. Para que eu seja um com ele. Porque no lugar da mesa é no lugar do ápice do relacionamento em que Deus quer ter com a humanidade. E como um bom anfitrião, ele aguarda o sacerdote no dia e na hora marcada, na tenda do encontro, com um banquete preparado. E eles tinham que comer. Se eles não comessem, não teriam parte com o Eterno. E assim foi com Cristo e assim no jardim. Quando Deus fala para Adão: Adão, coloquei uma árvore no meio do jardim e eu espalhei o jardim de árvores. Eu espalhei no jardim que você pode comer e você pode comer livremente, é o que ele fala. Ele, na verdade, não impõe isso, mas ele diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para você comer. Eu não vou frisar nessa questão do conhecimento do bem e do mal, porque para muitos a ofensa de Adão, ela se deu quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora nós vamos ver que ele erra antes, não quando ele come a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas quando ele rejeita a recepção de Deus para entrar na sua casa. Porque lembrando, Adão foi colocado diante do Éden e não lá no trono. Ele foi colocado diante do Éden para crescer junto com as árvores e se alimentar. Porque Deus é um Deus que está fazendo uma recepção para Adão. E assim como o sacerdote tinha que comer da árvore, o Adão tinha que ter comido da árvore da vida. Eu não sei se muitas pessoas pensam que ele comeu da árvore da vida, que todos os dias Deus ele entrava no jardim e passeava por ele. Isso daí não é o que a palavra fala. A palavra fala que depois da queda do homem, a palavra, a voz de Deus, ecoou no jardim quando soprava a víspera repentina da tarde, ou seja, no finalzinho da tarde, soprou a voz do Senhor e ecoou no jardim, falando: Adão, aonde tu estás? Aqui é um Deus já vindo de cima para trazer julgamento pela queda de Adão. E por isso Adão se esconde. Era como o povo de Israel se esconde, como a gente falou nas semanas passadas, porque ele não ama e ele se esconde, porque ele sabe que Deus está vindo trazer juízo. Porque ele não errou simplesmente ali. Ele erra quando ele rejeita entrar na casa de Deus. Isso aí, talvez para muita gente é uma coisa muito nova. Mas eu peço que você tenha um pouco de calma. E a gente vai continuar a ler sobre isso. Mas eu quero que você entenda que Adão, ele tem uma árvore da vida para comer. E ele tem todas as árvores de jardim para comer. E a pergunta não é a pergunta que muitas pessoas fazem: por que Deus colocou uma árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal? Será que era padrão Adão tropeçar? Parece que Deus fez aquilo ali para Adão pecar. A pergunta não é essa. Quando a gente olha a Bíblia, quando a gente lê as Escrituras com os olhos de Deus, não com a nossa ótica,
A pergunta que nós deveríamos fazer é assim: Adão tinha tudo. Adão foi nomeado governador de toda a terra, o líder de toda a terra, e Deus deu para ele autoridade para sujeitar e para dominar toda a terra, toda a natureza, e consequentemente toda a humanidade que iria vir após ele. Deus plantou um jardim, deu um título para ele, trouxe ele para bem perto dele, não obrigou ele a entrar, porém fez uma recepção para ele tremenda, deu de tudo para ele acessar a sua presença. Então a pergunta é: por que depois de tudo que Deus fez com ele, de toda a graça que Deus deu para ele, dessa mesa maravilhosa que Deus colocou diante dele, para que ele entrasse em sua casa, por que Adão rejeitou o convite? E por que não só rejeitou o convite, como se tornou opositor? Irmão, quem é um sacerdote não erra como uma pessoa que está lá fora. Um sacerdote, quando ele erra, ele se torna um opositor. Quando a gente começa no evangelho, a gente se preocupa com aquilo que a gente está fazendo de errado e tem que parar de fazer. Mas quando a gente se torna um sacerdote, a gente passa a se preocupar com aquilo que a gente não está fazendo de certo. Porque se antes eu me preocupava em parar de fazer aquilo que eu estou fazendo de errado, hoje eu me preocupo também com isso, mas muito mais em começar a fazer as coisas certas, que eu não fazia antes. Então vamos ver que Adão ele é um sacerdote, e Adão está diante de um santuário. Um erro que ele comete aqui não é um erro que a tribo de Judá ou a tribo de Rúben comete lá fora, porque Adão está num lugar muito específico. Diferente de Adão, quando Moisés foi convidado diante de uma árvore que pegava fogo, porque agora já pós-pecado. Porém, Moisés já enxergando a graça. Moisés, a palavra diz que quando ele vê a sarça, ele fica maravilhado e ele quer se aproximar dela. Porque a vontade que tem quando nós ficamos deparados de frente por uma graça, pela maravilha de Deus, é de entrar. Ao mesmo tempo que nós nos achamos indignos, aquela presença nos convida. Quando Deus desce com a sua recepção, a gente quer entrar, irmão, e não quer sair mais. É assim que a gente se sente. Porém, o Adão, sendo um sacerdote que nunca tinha acessado a sua presença, lembrando que para ele acessar, primeiro ele come. Cristo ele não vem fazer nada novo, e quando ele se coloca como árvore, quando ele se coloca como pão, ele diz: quem não come de mim e não bebe de mim, de maneira nenhuma terá parte comigo. De maneira nenhuma terá parte com ele. Porque para entrar na casa, tem que aceitar a recepção, tem que se relacionar, porque é na mesa em que existe esse relacionamento. Ele não vai morar, ele não vai preparar um lugar e depois morar com alguém, casar depois de um tempo, com alguém que ele não teve relacionamento. Primeiro ele conhece, para depois você habitar na casa dele. Primeiro você deixa ele habitar na tua casa hoje, quando ele bate na tua porta. Ele fala: se tem alguém ouvindo a minha voz e for sensível e abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Porque hoje ele bate na nossa porta querendo entrar, para amanhã eu bater na porta dele e entrar na casa dele. Mas para isso eu preciso ter intimidade com ele. E a prova disso é que Adão não teve intimidade nenhuma. Na verdade, quando Adão ouve a sua voz, é no dia do mandamento, como o povo de Israel. No dia que ele declara a lei, como o povo de Israel. E depois no dia que ele declara o juízo, como o povo de Israel. É semelhantemente. E você vai ver isso. Vou colocar aqui o versículo na tela. Depois que o Adão ele cai, depois que o Adão ele peca, depois daquilo tudo lá que acontece, que ele dá para a mulher bota a culpa na serpente. A palavra diz em Gênesis, vou colocar o versículo primeiro. Em Gênesis 3, 23 e 24 diz assim, confirmar que estamos falando de um sacerdote que caiu dentro do tabernáculo, diante do Éden. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora um homem,
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da onde? Da árvore da vida. Vamos falar agora desses versículos. O que Adão faz? Para muitos, Adão só comeu uma árvore. Aqui na queda já tem a mulher, a árvore já está grande, a ofensa já está muito grande. E a palavra diz assim, a palavra lançou, que aparece quando Deus lança o Adão para fora, é essa palavra enorme que aparece aí, Yeshaler, não sei falar hebraico, mas essa palavra que eu botei aí na tela, que significa repudiar, depor, expulsar, ou seja, o mesmo termo para divorciar de uma mulher na Bíblia. Aí ele dá o versículo aí, Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 1. Não é um Deus chutando a bunda de Adão, desculpe a expressão, jogando Adão para fora do jardim porque Adão pecou. É um Deus tirano, um Deus autoritário, cada um não fez o que ele queria que ele fizesse, comeu da árvore simplesmente de uma hora para outra, Adão veio, comeu da árvore. Não, irmão, Adão teve muito tempo, Adão sabia a função sacerdotal dele, assim como Arão sabia da função sacerdotal dele. Lembra que aquilo lá é um vislumbre? Lembra que aquilo lá que a gente leu em Hebreus é uma promoção da ofensa? Deus está exaltando a ofensa, porque a ofensa ainda está aberta diante do seu santuário. Ainda não foi paga uma dívida diante do seu santuário. E é por isso que ele faz o povo de Israel repetir ano após ano aquele ritual. E a palavra lançou, ela expulsou. Ele é a mesma palavra que aparece para divorciar. Falamos no capítulo 2, aquela palavra que Deus lhe toma, como se tomando a sua esposa, como fazendo uma aliança de casamento. Assim como ele fez, cara, Deus é tremendo e a Bíblia responde ela. Com o povo de Israel, ele faz uma aliança com Adão, com o sumo sacerdote Adão, não com o homem das cavernas, jardineiro Adão, mas com o sumo sacerdote, Adão consciente de tudo que ele ouviu, de todos os mandamentos, tempo de amadurecimento que ele teve, e ele expulsa o Adão, porque esse Adão, ele transgride a lei. E como eu botei aí embaixo, o livro de Oséias que diz, não sou eu quem diz, que estou dizendo, o livro de Israel compara o que Israel fez com o que Adão fez. Ele diz para o povo de Israel, mas eles transgrediram o quê? A aliança, como fez Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Não sou eu que estou comparando o povo de Israel com Arão e nem com Adão. Arão com Adão, não sou eu. O profeta está falando que o que o povo de Israel fez foi a semelhança do que Adão fez. Então isso está dando positividade, está dando confirmação pelo aquilo que a gente leu em Hebreus no começo, que o povo de Israel, a Torá, está ali para promover uma ofensa, para destacar algo que está diante dele. Assim como no princípio que nós falamos lá no começo, que as trevas tomavam o planeta, até que Deus diz, haja luz. Aquelas trevas eram uma forma de Deus exaltar o seu luto e a tristeza que ele teve mediante a ofensa. Falamos sobre isso nas aulas passadas. Agora, depois da queda de Adão, o tabernáculo está ali para apontar e para divulgar o dilema de Deus, que algo está diante de Deus, que alguém entrou no santuário de Deus e o ofendeu na sua presença, na sua casa. Alguém rejeitou o seu convite, alguém rejeitou a sua mesa e o ofendeu, e virou as costas para ele. E ele compara a aliança que Israel quebrou com a aliança que Adão quebrou. Então a prova que Adão, eu nem precisava falar aqui dos verbos no original em hebraico, mas eu falei para confirmar, mas dando esse contexto todo, você já deveria, nem precisaria dos verbos em hebraico. E ele diz assim, pôs o querubins no lugar de Adão. Não entrou homem nenhum no lugar de Adão, porque aquele lugar não era um lugar de jardinagem. Por ser um santuário, Deus coloca no lugar de Adão querubins. E ele fala, a raiz da palavra que aparece, pois, Shaham, é tabernáculo. É a mesma raiz de Mishkan, que a gente está falando sobre isso, sobre o tabernáculo. Ou seja, é uma tenda provisória, uma casa que não é fixa. Ou seja, os querubins
foram postos ali no tabernáculo por tempo determinado. Não era a vontade de Deus que os querubins ficassem ali eternamente. Mas a partir do momento que o sumo sacerdote Adão saiu, divorciou, porque Deus expulsou, não, porque ele quebrou a aliança. Até uma imagem que eu achei bem bacana, é uma das partes quebrando a aliança. Deus continuou fiel à aliança dele, porém Adão quebrou. E Adão agora não pode mais fazer filho com Deus, não pode mais ter relacionamento com Deus, porque se ele tivesse com a aliança ainda, ele faria filhos para Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que Adão sai diante de Deus, ele não faz mais filhos à imagem e semelhança de Deus. Ele faz agora filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, quando Sete, você pode conferir lá, quando Sete nasce, a palavra diz que Sete é a imagem e a semelhança de Adão. Vai até quebrar aquela desculpa que muita gente dá quando é chamado de feio, e fala assim, eu não sou feio, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não, nós somos a imagem e a semelhança de Adão, porque o sumo sacerdote fez filhos longe da presença de Deus. É como um espelho. Ele saiu diante de Deus. Então ele não fez mais filho. Hoje nós voltamos a ser, pelo menos em parte, a imagem de Deus, por conta de que o filho dele morreu, nos adotou, e o filho dele sim, está diante, à direita, no lado oriente de Deus. Aí nós temos em parte hoje essa imagem, mas quando nós formos arrebatados, tivermos nossos corpos transformados, aí sim seremos semelhantes a ele. Glória a Deus. Então Adão ele é expulso, ele agora não pode mais produzir. Se ele não produziu quando estava ali dentro, agora ele não pode produzir mais. Porque se ele produzir frutos dentro do jardim, ou seja, com a aliança de sumo sacerdote, ele vai, e ele levantar a sua mão para a árvore da vida, ele vai estar eternizando o pecado. Então Deus ele bota querubins no lugar de Adão, até que venha o segundo Adão. A missão dos querubins são temporários. Quando Deus fala que ele pôs, ele deixa bem claro, é só um momento, porque Deus já estava prometendo já que viria outro, que iria tomar o santuário de volta e nos iria levar de volta para a presença de Deus. Então vamos, para terminar, para confirmar o que a gente está falando, eu separei aqui uma passagem muito interessante. Você está vendo aí na tela. Para a gente terminar, eu sei que a gente teve esse problema da conexão, mas para a gente poder terminar, tenham paciência, se esforcem um pouquinho aí. Mas só para a gente concluir o que a gente está falando, ele diz assim, Mateus 7, 23, diz assim, então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Isso aqui já é no futuro, onde Jesus está contando definindo essa questão. Ele fala que uns ele vai receber. Por quê? Por que ele vai receber? Vinde benditos de meu Pai, porque tivesse fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Agora ele vai falar assim, para o outro povo, ele fala, então lhe declararei, eu não sei se é a mesma situação, mas é uma situação específica essa, ele diz assim, nunca os conheci. É bom lembrar que nesse contexto, eu vou ler aqui, está no meu celular, mas você pode ler Mateus 7,16. Ele diz assim, pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Engraçado que Jesus usa uma linguagem do princípio, porque foi lá no princípio que quando Adão cai, a palavra diz que a terra produz ervas daninhas e espinhos. E é exatamente essa comparação que Jesus vai citar nesse capítulo aqui, como se ele estivesse apontando para alguém que fez a mesma coisa e teve esse mesmo final que essas outras pessoas vai dizer. E ele fala, pelos frutos o conhecerei. Então, como é que eu conheço Adão? Pelo fruto que ele deu. Qual o fruto que Adão deu? Espinho e ervas daninhas. Foi os únicos frutos que Adão deu para a terra, foi esse. Porque Adão, a palavra de Deus diz que quando Adão peca, maldita é a terra dele
Maldita é a terra por causa dele. E por causa dele, a terra está produzindo espinhos e ervas daninhas. Então a culpa é de Adão. O único fruto que Adão deu é de espinhos e ervas daninhas. E Jesus denuncia: pelos frutos você o conhece. Então você não tem como falar que ele era de Deus, que ele conversava com Deus todo dia, que ele estava na casa de Deus, no quarto de Deus todos os dias, porque além de não funcionar assim no tabernáculo, na cópia, e nem no original, Jesus já dá a planta. Se ele produziu frutos, espinhos e ervas daninhas, é porque ele não estava tendo um relacionamento com Deus. O que é o fruto, irmão? É a junção de um com o outro. Eu e minha mulher se relaciona e nós damos um fruto. A partir do momento que ele se relaciona com Deus, ele não pode produzir ervas daninhas e espinheiro. Me dá só mais uns minutinhos, irmãos. Se ele está produzindo frutos, ervas daninhas e espinheiro, Jesus está bem claro. O relacionamento dele não foi com Deus, não foi com o Eterno, foi com outra pessoa. E ele denuncia, ele continua. No versículo 22 ele diz assim, Mateus 7, 22. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não realizamos muito milagre. Aqui a gente está vendo que Jesus não está falando com a raça humana inteira. Aqui é uma resposta que Deus dá, sendo que a salvação, irmão, é pela graça. Mas aqui a resposta que Jesus está dando, que ele vai dar no final dos tempos, e a característica dessas pessoas são pessoas que profetizam, são pessoas que expulsam demônio, ou seja, são pessoas com funções sacerdotais, são líderes, não são pessoas a par da sociedade, não é o crente que chegou agora. Um cara que está falando isso para ele, querendo cobrar, é alguém que já fez função sacerdotal. É o Arão, por exemplo. Fala assim, Deus, eu acendia a menorá, eu ia lá uma vez por ano no Santo dos Santos. Aí o que ele vai falar? Aí, esses líderes, esses sacerdotes, é uma linguagem sacerdotal que ele está falando, ele dá a resposta. Então eu lhes declararei, eu nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. É como se você está vendo Adão, já quebrando toda aquela tese que as pessoas acreditam, que ele se relacionava com Deus o tempo todo. Jesus, mentira, pelo fruto você conhece a árvore. Como é que, aí ele ainda cita, como é que, ele fala aqui, é possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? É possível que dele estava com Deus todos os dias e produziu ervas daninhas e espinheiro? Irmão, mais claro do que isso é impossível. Ele fala, eu nunca os conheci. Quando ele fala isso, irmão, não é porque Deus ele não tem conhecimento de quantos habitantes tem na terra, de quem é meu nome, qual é o nome de outra pessoa. A linguagem que a gente está falando é uma linguagem sacerdotal. E conhecer, eu coloquei lá em cima, Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim, conheceu Adão a Eva e sua mulher e ela concebeu. Ou seja, ela deu fruto. Ou seja, esse conheceu Adão a Eva não é que ele conheceu, oi Eva, tudo bem? Não, esse conhecer aí é um conceito de se relacionar sexualmente, que é o ápice do relacionamento. E é o que eu falei da questão do tabernáculo, o santuário, a mesa que Deus coloca. O fato de o Adão entrar, sentar e se relacionar com Deus é o ápice do relacionamento, aonde gerará para ele com Deus o quê? Intimidade. Era um lugar onde só tem ele e Deus. Zaqueu, desce daí que hoje me convém entrar na tua casa. Hoje eu vou comer na tua casa. Não era alguém comilão querendo comer e ir embora. Era alguém, Zaqueu, a partir de hoje eu quero comer e ter uma intimidade contigo maior. Zaqueu, a partir daquele momento que Deus entra na casa dele, ele fala assim, sem Jesus fazer nada. Ele começa a produzir fruto de arrependimento. E ele diz assim, mestre, eu vou dar o que eu tenho
para os pobres. Eu vou dividir 4 vezes mais do que eu roubei. Ou seja, o relacionamento que Deus tem de intimidade com alguém, ele logo produz fruto, ele logo produz conversão, produz almas, não produz ervas daninhas e nem espinhos. Então, para você que acha que Adão conversava todo dia, ele diz assim: Adão, nunca eu vos conheci, nunca você comeu comigo, porque você rejeitou a mesa que eu coloquei diante de ti. Eu coloquei de todas as árvores, eu coloquei uma árvore no meio, agradável aos seus olhos, uma agradável boa que poderia te dar vida eterna. E como Jesus diz, ele se coloca diante do povo, ele diz: quem comer de mim terá vida eterna. Ele diz: Adão, você rejeitou a mesa, você se opôs a mim e você se relacionou com outra pessoa. E por isso você cometeu adultério, assim como cometeu o adultério o povo de Israel. E é por isso que eu tive que me divorciar contigo. Não porque eu fui infiel a Adão, mas porque você quebrou a aliança, porque você rejeitou o banquete. Eu ia até colocar o título desse estudo como uma ofensa, mas eu coloquei em cima da hora a intimidade. Porque a intimidade, ela produz fruto bom. E quando eu estou longe de Deus, de alguma forma, eu vou produzir frutos ruins. E Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, ou seja, tenho intimidade com elas, e sou conhecido por elas. As ovelhas de Deus são conhecidas pelos frutos, porque têm intimidade com Deus. E é por isso que Deus, ele, quando desce através do tabernáculo, ele quer ser recepcionado. Quando ele colocou Adão diante da sua casa, diante do trono, não é um Deus querendo obrigar Adão a entrar. Não é um Deus querendo obrigar Adão a cear com ele, irmão. Presta bem atenção nisso. É um Deus querendo intimidade com ele. É um Deus: Adão, tá vendo aí? Come e entra. Come. Essa é a mesa que eu coloco diante de ti. E essa foi a ofensa de Adão. Por isso que Adão foi expulso. E ele diz que muitas pessoas também serão. E é uma linguagem para sacerdote. Ele diz: você que está dentro da presença de Deus, que acha que profetiza, que acha que faz e acontece, acha que fala e aquilo se cumpre. Ele diz: enquanto você não tiver intimidade comigo, não tem fruto. Enquanto eu e você não temos intimidade particular, não tem fruto. Uma coisa é eu falar de Deus para alguém, uma coisa é eu falar com ele. Aí ele fala: fecha a porta do teu quarto, prepara o ambiente, e eu descerei e me encontrarei contigo, e eu lhe recompensarei. Porque Deus, ele quer uma intimidade, é uma relação como ele teve com os discípulos. Quando ele ceia com o discípulo, ele não abre para a multidão inteira, ele separa 12 discípulos. Ele pega, tira a sandália dos discípulos, como ele fez com Moisés. Jesus se coloca no meio dos discípulos e ele lava os pés dos discípulos, como quem está recepcionando. E Pedro vai falar assim: não pode lavar meus pés, quem sou eu para tu lavar meus pés? Jesus fala para ele: deixa eu lavar teus pés, porque se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte no reino. Ele estava recepcionando Adão a entrar, o Pedro a entrar, os discípulos a entrar, ter um relacionamento com ele, para depois eles cearem com Cristo na eternidade. Se eu quero cear com Cristo na casa dele na eternidade, é preciso deixar ele entrar na minha casa e cear comigo aqui. Adão, na verdade, se ele entra, se ele ceia, como líder que ele era da humanidade inteira, todos nós cearíamos também. Se Adão, o primeiro, o líder, ele acessa, automaticamente Deus entraria na casa de Adão também, e Deus seria o governador desse mundo. Porém, Adão não entra, e ele bloqueia, ele quebra a aliança, e agora querubins passam a serem um mediador da Torá. Os querubins passam a ser um sacerdote, até que venha o segundo Adão. Vamos parar por aqui. Nos perdoe Perdoe, não tem como pedir perdão porque é algo que acontece, mas Deus sabe de todas as coisas. Graças a Deus, mais uma vez, eu creio que você pôde entender. Eu vou tentar repetir mais um pouco, para quem pegou isso e deu um baque na mente, porque foi de uma hora para outra, que sempre imaginou o jardim de uma forma. Vai no YouTube, a partir de amanhã ou depois de amanhã, e vê de novo, vê com calma, vê pausadamente,
abre as Escrituras e confirma se isso que eu estou falando ou se é a Bíblia respondendo ela mesma. Nós temos que parar de entrar nas fábulas, irmãos, que muita gente fala, nas teorias, não que a gente seja o dono da verdade, mas a gente se preocupa muito em não falar coisas de nós mesmos. Pode ser que tenha falhas, é claro, irmão, somos seres humanos, porém, a todo momento, ou a maioria das vezes, iremos tentar deixar a Bíblia responder ela mesma. Você acabou de ver que a Bíblia lá em Mateus, segura, Oséias, em Gênesis, está tudo em Cristo. Então nós, semana que vem, se Deus nos permitir, hoje falamos da ofensa, que a ofensa foi essa, a rejeição da árvore, não simplesmente comer da árvore que não podia. Mas essa queda resultou uma dívida diante do santuário, a qual Hebreus vai denunciar. Esses rituais, repetidos anos após ano, não podem perdoar ninguém. Eles simplesmente estão ali para exaltar a transgressão, para dizer para o mundo, olha, existe ainda uma ofensa na minha casa. Se coloca no lugar de Deus, na ótica de Deus e vê que ainda existe uma ofensa, ainda existe uma dívida diante dele. É claro, até o tabernáculo que nós estamos falando, porque hoje Jesus já pagou. E nós, se Deus permitir, semana que vem, talvez seja a última aula que nós iremos dar uma pausa aí, vamos ver, se Deus permitir assim, iremos falar do dia do perdão, o porquê que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e logo no lado oriente, no lado oriental do estrado dos pés de Deus, do propiciatório, no lado oriental da terra, que Isaías diz que o propiciatório é o estrado dos pés de Deus, é a terra, lá onde o jardim foi plantado. Aí Paulo fala, onde abundou a ofensa. Ou seja, teve um lugar que abundou a ofensa. Deus abençoe vocês, que o Espírito de Deus esteja sobre a nossa mente, dando para nós humildade, irmão, e não deixando a gente se perder, e não deixando a gente não compreender as coisas simples. Quando a gente cresce, quando a gente acha alguma coisa, Deus nos abate. Deus resiste ao soberbo. Então fiquem com Deus e até a próxima.